Olá a todos os ouvintes. Eu me chamo Débora Angélica Cardoso Andrade, sou estudante do 5º semestre de Medicina no Centro Universitário de Várzea Grande, Mato Grosso, e sou autora principal desse relato de experiência que tem como título Métodos Lúdicos como Estratégia de Promoção à Higiene Corporal em Várzea Grande, Mato Grosso, e ele também conta com a colaboração da também estudante de Medicina Natália Gomes Donini e da professora orientadora, que é enfermeira e mestre Gislaine Rodrigues de Campos. Esse trabalho, a princípio, para se começar a relatar essa experiência, é muito importante se conhecer que unidade nós, como estudantes, estamos vinculados pela universidade. Essa unidade, que ela aborda as mais variadas atividades com os estudantes, com projetos de intervenção na comunidade, é chamada de Unidade Básica Maria Galdina da Silva, mas ela é comumente conhecida como Unidade do Vila Arthur. Ela desempenha determinadas atividades que têm um amplo espectro, que vão desde os idosos, pacientes com tabagismo, ações de hiperdia muito ativas e além, é claro, das ações diretas com as crianças. Nós decidimos abordar essa temática com crianças, principalmente porque nós estávamos no 3º semestre e estávamos estudando pediatria, um módulo de pediatria, e decidimos atingir esse público-alvo com uma atividade que às vezes pode ser até passando despercebida como uma atividade escolar, de educação e saúde, inserida no contexto da escola. E a gente achou muito importante, em conjunto, elaborarmos esse projeto de intervenção que contasse com o apoio dessa escola municipal e o vínculo direto com a Unidade Básica de Saúde. E, além disso, é muito importante ressaltar o papel dessa escola, que ela tem essa comunicação muito direta com a Unidade Básica. Muitas atividades já foram desempenhadas nesse colégio, e isso é muito importante de salientar, principalmente porque eles aderem a todas as propostas que são colocadas pelos estudantes e pelos preceptores que atuam ali na comunidade. Nesse sentido, a nossa atividade, o que contemplou ela, eram que nós éramos 6 estudantes de medicina e a gente decidiu abordar a higiene corporal e, além disso, também abordar a bucal e tratar precisamente também da pediculose. Assim, a gente decidiu ter um amplo número de estudantes atingidos. Aí a gente decidiu escalar essas idades de 8 a 12 anos. Então, nós conseguimos elencar 5 salas, que tinham mais precisamente de 15 a 20 alunos. Com isso, no total, a gente conseguiu atingir 103 alunos nessa faixa de idade. E a gente começou aplicando com cerca de 15 minutos em cada sala, essas atividades, essas dinâmicas, para desempenhar essa ação em coletivo com os alunos. É muito importante ressaltar quanto à nossa metodologia. O título do trabalho ele fala quanto a esses métodos lúdicos, que podem ser colocados na aplicação de atividades. A gente foi muito importante ter esse conhecimento e saber, principalmente do nosso público que estamos atingindo. Qual que é o nosso público-alvo? Nós estamos falando de crianças. Então, nós precisamos trazer essa forma de assimilar esse conteúdo da forma mais precisa possível para que eles consigam incorporar esse conhecimento e conseguirem dinamizar isso na vida e aplicar mais precisamente, impactando diretamente ali no ambiente escolar, ali, é claro, também da própria família. A gente sabe que o impacto que uma criança consegue fazer dentro de casa. Esse período de grande assimilação de informação é muito importante para impactar diretamente os familiares. E, nesse sentido, a gente decidiu fazer essa atividade com o uso de jalecos, que a gente já fazia essa atividade, porque a gente também reconhece que existem crianças que têm uma determinada aversão a um profissional de saúde, com medo, um dentista, a um médico, com essa medida intervencionista. Então, a gente achou muito importante fazer isso com o jaleco. E, no entanto, a gente decidiu aderir a determinados objetos em conjunto com essa vestimenta. Então, nós colocamos também coroas, colares coloridos, um colega usou dente podre, nós levamos dentes, escovas grandes para assimilar uma escovação dentária equivocada e uma correta, e a gente decidiu fazer isso da melhor forma possível, e além disso, fazendo como se fosse uma dinâmica mesmo com essas crianças, e a gente utilizou balões e a impressão de parasitas e germes,
para que elas tivessem essa noção do que a gente está tentando combater, né? Fazendo higiene corporal, fazendo a higiene capilar com relação à pediculose, os piolhos, e principalmente também a higiene bucal. Falar quanto aos esses dentes podres, com como dói uma cárie, como pode custar muito caro para a mãe e para o pai fazer a intervenção. Então, a gente decidiu aplicar isso da forma mais dinâmica possível para que todos conseguissem assimilar esse conteúdo. Então, com essa divisão, com esse estabelecimento de tarefa, nós entramos em cada sala e aplicamos essa atividade. Os impactos dessa atividade em sala de aula foram muito positivos. A gente não esperava, inclusive, que nós fomos dar tão bem com essas crianças e, além disso, elas também aderirem à atividade. A gente ficava muito receoso com relação à timidez. A gente já decidiu não fazer reunir, por exemplo, num refeitório, todas essas crianças para a gente falar de uma forma ampla com mais de 100 alunos. A gente decidiu fazer num ambiente mais intimista porque a gente temia essa timidez. E a gente percebeu que eles aderiram totalmente à atividade e foi muito positivo isso, porque eles até brigavam para participar da atividade, que basicamente consistia em realizar um questionário quanto a como ele faz essa higiene corporal, como ele lava as mãos, como ele lava o cabelo, como ele escova o dente. Então, ele conseguia fazer a simulação, principalmente dentária, né? Eu faço... Como você faz? Você faz em trenzinho, né? Escovação em trenzinho, você faz em bolinha. E ele explicava, e com isso a gente também estourava esses balões, eles respondiam a esses questionários. E após toda essa dinâmica com eles, passando a impressão deles, nós fazíamos as instruções posteriormente. Essas instruções, elas eram gráficas, né, com todos esses germes, com todas essas bactérias, os parasitas, e, além disso, nós também distribuímos, no final, as escovas de dente. E foi muito importante nesse sentido, porque aplicar, por exemplo, como se faz uma escovação correta, fazendo o método de fazendo círculos, a importância de lavar a bochecha, lavar a língua, escovar a língua, então, eles assimilaram isso muito bem e é muito importante salientar que, como eu disse, que essa questão da escola e a unidade básica de saúde, em ter esse vínculo muito próximo, foi muito importante, principalmente nessa atividade, o impacto positivo que ela gerou. Como nós distribuímos essas escovas de dente, a escola decidiu também aderir isso, por exemplo, fazendo com que essas crianças escovassem os dentes após a refeição, no horário do intervalo, né? Que no caso seria dali das 3 horas da tarde, mais ou menos 3h15, elas iriam escovar esses dentes. Um sistema mais organizado, para que não perdesse muito tempo, eles iam fazer essa escovação, aplicar esse conhecimento. E além disso também, fazer com que isso impactasse diretamente em casa, para que não se tivessem outros problemas, né? Por exemplo, ensinar como lavar o cabelo, ou também identificar quando você está com piolho. As crianças, inclusive, elas não temeram falar que tiveram já piolhos, em como foi constrangedor determinadas situações. Existiram meninos, inclusive, que falaram que chegaram a raspar a cabeça porque não conseguiam cuidar, os pais também não conseguiam cuidar. Então, é muito importante nesse sentido a escola também reconhecer, e reconheceu, que quando você vê esse tipo de situação, você tem o melhor manejo possível para que esse tipo de ambiente não se torne constrangedor para essa criança, né? Quando a gente fala de piolhos, é motivo de bullying, então é muito importante que tenha esse melhor manejo de escola com família, para que se tenha um melhor cuidado e que evitem situações que constrangem essa criança, e também o próprio ambiente escolar, de que não está tendo uma ação direta, né, mais amplificada desse processo de educação, que implica a saúde também. Né? A escola não é apenas um ambiente de repasse de informações, mas também que são informações que cursam no seu longo, né, no sentido da sua vida, no curso da sua vida. Então é muito importante que essas informações sejam muito amplas. É um ambiente de socialização muito, muito amplo. Então, as atividades, por exemplo, de educação e saúde, e a escola também aderir isso, incorporar, além de você ter a abertura dos portões para esse tipo de atividade, você incorporar isso, demonstra que ela está a par do que é o objetivo dela. Então, foi muito importante reconhecer
e perceber que todas essas medidas elas foram aderidas, foram contempladas, e a gente teve uma adesão muito grande de participação desses alunos. Tem algumas imagens, né, que elas podem representar como foram realizadas essas atividades. Aqui, né, a gente mostrava com relação à pediculose. Teve um determinado momento que eu coloquei até na minha cabeça os piolhos, né, para mostrar para eles e tal, e eles relatando tranquilamente que eles possuíram já em determinado momento, né, da vida esses piolhos. Aqui a gente estava distribuindo os brindes, né, que eram a escova de dente, também a gente deu uma balinha, mas a gente, assim, era mais para aderir a essa criança, ela curtir muito, né, essa atividade que foi realizada, mas a gente ressaltou muito que eles precisavam escovar os dentes, né? Aqui a gente consegue perceber que as crianças teve uma aderência, né, muito forte, foram na frente, se exporam à situação sem problema nenhum, e foi muito interessante isso, nós ficamos muito surpresos. Aqui outra criança, né, que estava relatando quanto à escovação dentária, e é isso. Muito obrigada a todos os ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado. Nós tiramos resultados muito positivos dessa atividade, nós saímos muito contemplados positivamente e agradeço pela compreensão e pela atenção.